Boa tarde. Primeiro agradeço, a oportunidade de estar falando aqui nessa casa. A vinda da representação Sindusmove e da tentativa de mobilização de alguns trabalhadores num prazo inferior a 24 horas, presidente e demais vereadores, se deve a um fato que vem se repetindo ao longo dos 2 mandatos do prefeito Luciano Rezende. A falta de diálogo com a classe trabalhadora, buscando sempre usurpar direitos e nunca conceder os direitos previstos em lei. Mas quando diz que tem que se reduzir, cortar, se via nessa casa sem qualquer diálogo ou tentativa de construção conjunta coletiva e ainda usando de artefatos mentirosos e muitas vezes até mesmo... eu não sei qual expressão que a gente pode lidar, porque a gente vive no meio de um processo político, de um espaço democrático, mas desrespeitoso com vários servidores que carregam essa cidade nas costas. No dia de ontem, foi apresentado aqui 3 projetos que envolvem diretamente a vida funcional, na verdade, a aposentadoria dos trabalhadores do município de Vitória, de todos os setores. Nós, do Sindusmove, na quinta-feira passada, teríamos uma reunião com a gestão, na qual foi cancelada, foi justificado o motivo do cancelamento, e por ironia do destino, a nossa vice-presidente, a Verônica, perguntou, então, ao representante do governo, senhor Cleves, como que ia funcionar o debate da Previdência no município de Vitória. E a resposta foi taxativa, protocolamos. Já protocolamos hoje. Então, quando nós ouvimos isso, buscamos ter acesso ao projeto e tudo, mas não imaginávamos que eles já estariam aqui no dia de ontem, de imediato já apresentando. Tivemos muito receio e preciso afirmar aqui, que no primeiro momento achei até que ia ter um pedido de urgência. Não teve. Mas o projeto vai tramitar nessa casa. E é algo que nós, trabalhadores, não queremos que tramite nesse momento. Por quê? Cadê o diálogo com os servidores? Até porque são 3 projetos que cada um está amarrado no outro e com questões que não são obrigatórias pela emenda constitucional que o presidente Bolsonaro aprovou a nível federal. Não são todos os itens que estão nos 3 projetos, porque aí nós tivemos o trabalho de fazer a leitura. Minimamente nós precisamos tirar esse projeto dessa discussão dessa casa, sentar com uma comissão paritária com as entidades representativas dos servidores municipais dessa capital, para de fato entender o que é necessário ou não. E aí nós precisamos desmistificar alguns discursos que estão vinculando. Eu ouvi um áudio com a voz de um vereador dessa casa, assim, como que tem uma voz muito romântica, por sinal, bonita a voz desse vereador. Queria muito que ele estivesse aqui. Infelizmente, ele não está. Achei que era eu, não era eu, não? Então, a sua está mais próxima a locutor. Vamos lá. A voz, assim como nós temos o Vaguinho aqui, Vaguinho? Com a voz bem imponente para a rádio. Não, o vereador não se faz presente. Que aí fala que nós estamos espalhando que a votação é hoje. Não. O Sindusmove foi muito responsável quando soltou um texto. No primeiro momento soltamos, que poderia entrar em regime de urgência. Depois eu fiz a edição, porque foi no meu perfil pessoal, porque eu sou assim, eu faço, eu assumo. Eu acho que o debate é isso, é olho no olho. E sequer o vereador está aqui. Primeiro que ele desmobilizou vários setores da saúde, mandando áudio. Falando que não tinha necessidade, que não procede, que não isso, que não aquilo. Segundo que ele não está aqui. Eu acho que o debate tem que ser olho no olho. Que ganhe o debate político e não simplesmente os acordões políticos de eleição. Que vença o que de fato, então, já que fomos derrotados a nível federal, chegou a 14%, vamos discutir de fato, com maneira racional, o que é necessário aqui nesse município. Porque até onde eu sei, os 3 projetos, eles trazem a justificativa da economia financeira, superando bilhões anuais, milhões no ano. Mas não traz o que custa de adoecimento para o serviço público municipal aumentar a faixa etária para a aposentadoria do município, dos trabalhadores. Não traz qual é o nível de adoecimento por falta de investimento e valorização real dos servidores. E aí simplesmente jogar de 11% para 14%, eu pergunto, cadê os 27% acumulados de perda inflacionária do mandato do Luciano Rezende? Então, é lógico, é fácil transferir de 11% para 14%, estamos seguindo a emenda constitucional. E cadê a Constituição Federal que diz que todos os trabalhadores têm que ser assegurados, todo cidadão tem que ser assegurado, a saúde, a educação e um salário digno que dê para condizer com as suas condições de vida. Isso nós não temos.
Então, na hora que é conveniente, como sempre, né, se faz valer do que está no cenário nacional. Quando não é, como vamos falar daqui do cenário local, se faz simplesmente vista grossa. Por quê? Cadê o debate quando que já foi construído do Estatuto do Servidor, que lá nós fizemos vários debates, o Luciano Rezende simplesmente engavetou um debate acumulado do ano da gestão anterior, que nós também temos inúmeras críticas, mas que nós avançamos por meio do diálogo. Aqui as comissões desse mandato não funcionou. Não funcionou porque é mais fácil silenciar, mandar para casa, falar que foi discutido no Instituto de Previdência, porque também não foi. Não passou nem no Conselho Administrativo, nem no Conselho Fiscal, porque o nosso sindicato tem assento nos dois conselhos, e as duas representações estão ali ao fundo, tanto do Conselho Fiscal como do Conselho Administrativo, e em nenhum momento isso foi debatido. Então, falar que isso também foi discutido no Instituto de Previdência, foi discutido entre quem? O governo e a presidente do Instituto? Me desculpa, isso não é diálogo de construção, isso não é respeito, isso não é democrático. O que nós queremos, então, solicitar essa casa é, primeiro, o governo possivelmente, com toda a sua postura arrogante, que aí eu preciso falar que é uma postura arrogante, vir com um projeto de lei apresentar aqui ontem, um projeto que está com numeração administrativa de 2019, não começou esse ano. É um projeto que eles simplesmente tocaram o que tiveram que tocar na alta cúpula do governo e depois traz para essa casa, sem ouvir nenhuma entidade. Se o governo não retira, minimamente, nós temos que dar com as comissões que vão passar a garantia de audiências públicas. Nós temos pontos importantes a debater. Nós não somos a favor da previdência complementar, porque para a gente está nítido que só vai sair lucrando com essa previdência complementar os futuros financiadores de campanha. Porque nós não temos necessidade de uma previdência complementar instituída no município de Vitória, não. Nós não temos, mesmo sendo obrigatória ou seja optativa. Nós sabemos muito bem como que isso funciona a nível de outros países. São dados estatísticos. O que nós queremos é diálogo, o que nós queremos é mostrar dados. Pedimos então ao município, mostre os dados. Qual é o índice de trabalhadores acima de 50 anos adoecidos que protocolam anualmente atestado médico? Aí nós vamos discutir o que é aposentar um profissional com 65 anos e 60 anos, como está na proposta. Como é, no caso, 62, 65, né? Porque aí abriu a exceção do magistério reduzir 5 anos. Mas pergunto, nós vamos viver daqui a alguns anos o que se passa hoje com os agentes de suporte operacional. Pessoas acima de 60 anos que mal conseguem ficar em pé dentro das unidades de ensino, dentro dos espaços de trabalho, mas que eles são obrigados a continuar trabalhando. Por quê? Primeiro, que já ganham abaixo de um salário mínimo. Segundo, que não tem condições de trabalho. Terceiro, que a lógica do serviço público, seja federal, seja municipal, seja estadual, é perversa, não está preocupada com o trabalhador. Mas uma coisa é fato, não adianta falar que vai economizar mais de 100 milhões, subindo para 14%, e perder mais de 100 milhões, porque nossos trabalhadores estão adoecidos e vão se afastar dos locais de trabalho, tendo que pagar a chamada hora extra, que tem peso adicional de mais de 50%, dependendo da hora que ela for trabalhada. Então, assim, nós solicitamos a todos os vereadores o mínimo de respeito. E o respeito ele só vai ser garantido se tiver diálogo. Primeiro, se esse projeto for retirado e ser instituída a comissão. Segundo, se não for retirado, as comissões dessa casa demonstrem o mínimo de respeito com os servidores que carregam essa municipalidade. Que carregam todo o serviço de saúde, de segurança, de educação, de fiscalização, de assistência, que aí são os eleitores de vocês que estão lá na ponta, observando isso todos os dias. É esse o nosso pedido fraterno de diálogo. Não tendo diálogo, os trabalhadores vão se organizar, sim, que faz parte de todo o processo, mas nós não queremos simplesmente startar uma greve sem a gente esgotar o mínimo de diálogo, sem a gente tentar construir algo, de fato, como a nossa democracia prevê. E aí nós queremos sair dessa zona de imposição que o governo manda, vem para essa casa, analisa dados, muitas vezes, né? E aí as falácias são, não, mas foi discutido no Instituto, não, a gente escutou sindicato tal. Cadê as atas das reuniões com esses sindicatos? Se teve algum sindicato que negociou isso com o governo, porque até então nós desconhecemos. E aí, então, para a gente poder partir desse ponto, para construir um diálogo. Deixamos evidente, é lógico, sabemos do que é obrigatório da emenda constitucional do governo, do que foi aprovada no governo federal. Mas sabemos também que tem coisas ali, nos 3 projetos, que um está amarradinho no outro, para dizer que são 3, né? Porque aí como um é lei orgânica, o outro é lei ordinária e tudo, então teve que ser 3, mas um está amarradinho no outro. Aprovou um, consequentemente os outros 2 vão vir no bojo.
Então, assim, nós precisamos avançar. Eu parei aqui porque eu escutei uma expressão, eu pensei até que estavam, né, falando comigo aqui indiretamente, por isso que eu parei, né, um lapso aqui, peço desculpa da quebra de raciocínio, mas é isso, presidente, vereadores, e a gente se coloca à disposição para iniciar esse diálogo. Sem diálogo, está declarado a falta de respeito, com mais de 15 mil trabalhadores que sustentam a capital do Estado do Espírito Santo. Senhora Valesca, só vou abrir para os vereadores para fazer, né, a interpelação, prazo de 2 minutos cada vereador, se algum vereador quiser fazer. Eu quero, assim, senhor presidente. Valesca. Vereador Deninho, seguido vereador Roberto Martins. Só 2 para minutos. deixar claro aqui que não teve ontem essa proposta de urgência, até porque não cabe a urgência, né? É uma tramitação especial, então não teve. Isso aí não existe. Eu recebi no WhatsApp, alguém mandou para mim, eu olhei, nem mandei áudio, nem respondi, porque ontem aqui iniciou um debate, realmente. Iniciou, ninguém fez nada mais do que um debate. Veio o secretário, a Tatiana aqui do... Tatiana, que contou um monte de mentira, ela que passou, aqui, que conversou com servidores. Você vai se inscrever, Davi, aí? Eu estou pedindo uma parte a Vossa Excelência. Não estou te entendendo não, Excelência. Uma parte. Respira. Me dá uma parte? Vou te dar, calma, só concluir. Então, ontem só iniciou um debate que vai ser tramitado nas comissões dessa casa, Finanças, Justiça e outras, entendeu? Então, assim, isso vai gerar ainda no mês de março, acredito que até, não sei, né, Max, talvez chegue até abril, mas não foi destinado ontem aqui, não. Da forma que eu recebi a mensagem aqui, parece que a gente ia votar hoje. Corre para lá, a mensagem foi assim, corre, que vão pedir urgência, vai ser votado hoje. Eu não sei quem passou essa informação para o sindicato, se foi algum vereador, se foi mentiu descaradamente. Não existiu isso aqui, porque aqui tem isso, aqui nessa casa tem isso. A gente vem discutindo negócio aqui, aí corre o vereador, manda para a imprensa, o sindicato tentando inflamar os vereadores dessa casa. Mas não existiu isso aqui ontem, não. Foi apenas o início de um debate para a gente poder entender esse assunto melhor, ok? Só para deixar esclarecido isso. Vereador Roberto foi Martins. protocolado também, não aconteceu nada mais. O vereador Deninho não me deu uma parte, vereador. Excelência, me perdoa. Não tem parte não, fui informado aqui pela assessoria aqui atrás, que se eu tivesse dado uma parte, poderia correr até a cassação do meu mandato. Senhor presidente, Valesca, primeiro, parabéns pela fala. Ontem, corrigindo um pouco o deputado Deninho, nós não tivemos nenhuma discussão, nenhum debate aqui. Nós tivemos uma exposição com muitas mentiras, passado pela Secretaria do Governo. E, inclusive, com relação a isso, que foi garantido aqui que houve discussão sim no Conselho Fiscal, no Conselho Administrativo, com participação dos sindicatos, que está todo mundo de acordo, Foi mais ou menos assim que passaram aqui. E estranha muito, porque para que se quer uma sessão especial para se passar essas informações, se não houver uma intenção por trás de o mais rapidamente possível votar essa matéria? É muito estranho, não tem porquê. Eu sugeri aqui ontem que não tivesse essa sessão especial, para que nós aguardássemos uma audiência pública com a participação dos sindicatos, com a participação de todos que fossem ouvidos. Mas não, quiseram fazer uma exposição para nós, vereadores, sem ouvir vocês, excluindo vocês, que são do movimento, né, do sindical, que são aqueles que vão sofrer na pele com essas medidas que podem ser aprovadas. Então, eu acho que a proposta de retirar de pauta é muito pertinente. Não sei se cabe no regimento, porque, não na pauta, do processo, né, do trâmite, que ela está sugerindo retirar. Mas não sei se é só a prefeitura que tem que fazer isso, ou se a gente teria como fazer, tem que consultar aí no regimento. De qualquer forma, se não houver isso, eu acho que um outro compromisso tem que ser firmado. O compromisso aqui de que ninguém vai pedir regime de urgência para isso. Né? Não, pode sim, claro que pode. Tá. O vereador pode pedir, né? Não pode? Então tudo bem. Então não tem regime de urgência. Então nós vamos passar pela Comissão de Justiça ainda, depois vamos passar pelo plenário. E aí, nesse meio tempo, eu fiz uma sugestão ontem, e eu acho, Clebinho, presidente, eu acho que tinha que ser uma audiência não puxada por um vereador, mas pela casa. Acho que a presidência poderia puxar uma audiência nessa casa para ouvir todos os sindicatos envolvidos. Aqui também a prefeitura se faça presente para trazer os esclarecimentos necessários, para que a gente possa chegar, dentro do que a Valesca falou, a uma discussão racional.
Nada de aprovar toque de caixa, não. Vamos ouvir os argumentos de todos os lados. Eu estava imaginando ontem aqui, por exemplo, só para citar um exemplo, a Guarda Municipal, um membro da Guarda Municipal com 65 anos de idade, correndo atrás do bandido. Estou imaginando a cena. Estou imaginando o professor também em sala de aula, com 60 anos de idade, com um monte de crianças na sala, que a gente sabe que tem uma dinâmica muito intensa na escola. E eu acho que a gente tem que discutir isso, temos que ver nós temos que ter responsabilidade com o orçamento, evidente, mas nós temos que mensurar tudo, não só orçamento, nós temos que mensurar a realidade fática dessas profissões que estão em jogo. Então, é isso que eu queria dizer, e a garantia de que a gente não votasse de forma alguma, qualquer forma de urgência. Próximo vereador. Sou eu. Não, Vossa Excelência não pediu. Tá bom, eu vou escrever aqui, okay. Mas antes de Vossa Excelência, tem a vereadora Neuzinha e o vereador Max, tá bom? Pode ser? Vereador Max. Vereadora Neuzinha. Isso, tá vendo? Está sendo reparada a injustiça que Vossa Excelência está fazendo comigo. Então, vereador Max, posso falar também? Então, vereadora Neuzinha? Okay. Não, fala a senhora, depois o Max. E depois o Davi. Eu quero parabenizar mais uma vez essa guerreira, dizer que a maternidade lhe fez muito bem, está muito bonita, mais pronta do que nunca para ocupar, inclusive, essa tribuna, esclarecendo muitos fatos para o município de Vitória. O que eu gostaria, assim, inclusive eu conversando com as colegas aqui atrás, falei que, inclusive, nas câmaras, na Associação das Câmaras do município do Estado do Espírito Santo, foi dito, né, na reunião, que as câmaras todas vão receber e que todas têm que votar esses projetos, não falou que não tem que discutir, mas que temos que se votar esse projeto o quanto antes. Olha só, então isso está repercutindo em todas as câmaras. Estou fazendo uma fala no sentido de não de colocar ninguém contra ninguém, mas dizer que isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o movimento e a ideia e a proposta, inclusive, vem falando depois que do governador já votou, do governo do Estado votou. Mas eu acho importante, muito obrigada por estar aqui. Ontem eu não estava nessa casa, estava num encontro nacional e eu não participei, não vi ontem o que foi dito aqui na tribuna. Mas é muito importante a gente ouvir, né? Eu queria dizer, Valesca, que você está sempre trazendo, né, as coisas do servidor com clareza, com transparência, isso é muito importante. Todos os sindicatos trazem isso. Então, eu sei que não vai ser entrar em regime de urgência, o que foi dito que ia ser protocolado para ser tramitado nessa casa. E aí a gente está aqui aguardando, mas muito bom vocês terem vindo aqui fazer essa fala para nós hoje também. Muito obrigada, tá? Obrigada. Vereador Max. O vereador Davi quer falar antes de mim? Vou permutar com o vereador Davi para falar antes de mim, presidente. Tudo bom, Valesca? Senhor presidente, o que aconteceu de grave ontem, e eu só queria me permitir um reparo na fala do professor Roberto Martins, porque ele disse secretário de governo, não foi o secretário de governo, não foi o secretário da Fazenda, que é o Henrique, que é um secretário, na minha avaliação, muito bom, foi a presidente do Instituto. Ela deixou bem claro que passou por todo o debate a construção da proposta de lei. E eu estou aqui reafirmando a fala dela. Aquilo que ela disse, quer dizer, estou reafirmando não, porque desde ontem eu já sabia que era mentira. Mas ela deixou claro, foi a pergunta que eu fiz. Eu estou te perguntando, presidente, passou no debate de construção da proposta, teve diálogo com os servidores? Ela assegura que sim. Se vocês assistirem a sessão de ontem, é facilmente constatado. O que me espanta é a presidente do Instituto ter a naturalidade de contar mentira para todo mundo aqui, para cada um de nós, vereadores. O tema da reforma da Previdência tem que ser debatido? Tem que ser debatido. Essa Câmara precisa debater, disse ontem, que precisamos ter a nossa reforma da Previdência. A partir desse momento, isso é consenso. A dúvida é qual reforma? Que é isso que a gente precisa debater e construir através da participação de todos. Posso, presidente? Vereador Max.
Valesca, boa tarde. Boa tarde. Graças a Deus, eu tenho a oportunidade de falar aqui sem estar preocupado com o processo eleitoral desse ano, né? Porque a gente ouve algumas falas aqui e logo se remete ao processo eleitoral, rapidamente. Impressionante como um assunto sério como esse devia ser tratado com tanta responsabilidade e as pessoas... E aí eu não estou falando de Vossa Senhoria, obviamente, mas tem gente que só pensa no processo eleitoral. É a única coisa que tem na cabeça e politiza um debate importante como esse. Vou te passar as minhas impressões, que não sou da base do prefeito, não sou aliado dele, ok? Faço um mandato muito independente aqui. Ontem, a prefeitura protocolou os projetos, ok? E pediu para explicar aos vereadores os projetos. Então, ontem foi o pontapé inicial dessa discussão. Ok? Hoje você está aqui podendo fazer o debate e colocar suas impressões. E a gente vai ter aí algum período para poder fazer a discussão com os servidores e com a sociedade, né? O mais importante para mim, Valesca, é que vocês pudessem apontar aquilo que é diferente do que foi aprovado pelo governo federal e pelo governo estadual, né? Porque para que eu, em particular, possa entender por que existem essas diferenças, né? E é óbvio que eu levo em consideração o fato do município de Vitória, com um orçamento de 1 bilhão e 900 milhões de reais, ter que colocar na previdência dos servidores públicos municipais algo próximo da casa dos 180 milhões de reais. Uma vez eu perguntei aqui para um presidente de sindicato quanto era, ele não soube me responder. Ficou de me mandar a informação depois e nunca me mandou. Então, como é que a gente entra nesse debate sem se preocupar com a questão política e eleitoral, podendo fazer uma discussão técnica, pensando nos servidores sim, mas pensando na sociedade, no cidadão, no morador de Vitória? Né? Eu acho que, para mim, em particular, o ponto mais importante é encontrar esse equilíbrio, onde os servidores não se sintam prejudicados e aonde a sociedade pare de perder capacidade de investimento por parte do município. Né? Então, sim, eu queria poder escutar de você aí, especificamente, talvez você nem tenha tido tempo ainda, em função de terem sido protocolados. Já vou encerrar, senhor presidente, de terem protocolado os projetos ontem, de poder ter feito essa análise e tal, mas sim, espero que nos próximos dias aí, nas próximas semanas, a gente tenha a oportunidade de sentar novamente para poder dizer, olha, Max, é isso, assim, assim, assado, do ponto de vista técnico, comparando os projetos e os números do município de Vitória, nós entendemos que isso daqui é o que encontra esse ponto de equilíbrio aí que você busca. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo... O vereador Clebinho, eu gostaria de fazer uma colocação. Primeiramente, parabenizar a Valesca, mas um ponto eu queria que você colocasse, Vanessa, porque o que foi passado para a gente, que tem a necessidade de se adequar à lei federal, porque caso isso não venha a ocorrer dentro de um certo prazo, o município também não terá certidões e será prejudicado, inclusive, nos repasses. Então, acho que tudo isso a gente tem que ficar bem explicado para a gente, para que a gente possa tomar uma decisão. É lógico, evidente que os funcionários têm o seu interesse e é legítimo.
assim como o vereador Max falou também, a sociedade, ela necessita também de mais investimento, principalmente a gente que é de área carente. Então, é um debate que tem que ser feito, porque a gente precisa votar com segurança. Sim. Responsabilidade. Responsabilidade. Então, a gente gostaria realmente de ampliar esse debate e estar ouvindo todos os segmentos, seja prefeitura, seja sindicato, para a gente tomar uma decisão que realmente seja de forma tranquila e equilibrada. Okay. Mais algum vereador? Não havendo quem queira fazer a interpelação, nós... Senhor presidente. Senhor vereador Anderson Marinho. Eu liguei para o Alberto, estou aguardando um retorno dele, que eu sugeri, no caso, um encontro do sindicato junto com o Alberto. Para... Quem é o Alberto? Alberto da SEGES. E aí, até o final da sessão, acho que eu tenho essa informação da agenda para o sindicato. Ok. Valesca. Posso? Pode fazer as suas considerações, tá bom? Primeiro, eu preciso registrar, porque como eu falei no início da sessão, eu sou bem objetiva e não tenho por que agir de hipocrisia nem em meias palavras. E sempre busquei o respeito com todos dessa casa na proporção que sou respeitada. Preciso registrar, nenhum vereador, nenhum gabinete me procurou afirmando ou informando que seria pedido o regime de urgência. Existiu, sim, um medo latente de se acontecer. Primeiro que a gente não tinha tido ciência ainda do teor, do conteúdo e do formato dos processos. Assim que tive... Porque eu não pude vir aqui, porque eu estava na reunião pedagógica do meu filho na hora. Tentei chegar até, mas quando eu estava chegando, né, graças ao trânsito da Avenida Vitória, da obra que está sendo feita, eu cheguei aqui na hora que estava encerrando. Então não fazia mais sentido. Os vereadores já estavam, inclusive, né, encerrando os trabalhos. Então, assim, eu preciso registrar. Não fui, até porque eu acredito que os vereadores desse mandato e dos anteriores já conhecem o perfil do Sindismove. Nós não gostamos de meias verdades e tampouco de mentiras e calúnias. E aí, por isso, registrar e deixar isso evidente aqui. Sobre a questão do que o IPANV disse tudo, eu acredito que a Tatiana então, ela deve apresentar, né, a ata das reuniões, dos diálogos ou das evidências e provas do diálogo que ela estabeleceu com os servidores, com a representação. Porque dentro dos conselhos, até onde consta a nossa... A não ser que tenha sido feita alguma reunião extraordinária que não convidou exatamente o nosso segmento. Vamos por aí. Sobre... Max, essa é objetivamente o nosso diálogo aqui, né? Porque quando você inicia sua fala com toda a sua educação, perspicácia e experiência política, eu acredito que os anos que eu estou na militância, seja estudantil, sindical, e quando eu fui de partido político até o ano de 2012, me ajudou a aprender um pouquinho nas falas e as entrelinhas. Então, assim, eu preciso objetivamente dialogar com você. Primeiro, sobre a questão política... Ser um ano eleitoral, primeiro, a nossa sociedade, nós sabemos que ela não é um circuito apolítico, tudo é política na nossa vida. E eu não estou falando de política eleitoral. Tudo é política. Agora, nós sabemos que certos movimentos, parece que, coincidentemente, acontecem sempre a priori do ano eleitoral. Então, sim, quando eu afirmei, quando você fala, não estou dizendo que foi você, para mim a carapuça serviu. E eu adoro vestir uma carapuça quando eu afirmo isso, porque eu estou afirmando. Tem coisas que estão acontecendo mesmo, a toque de caixa, porque também é um ano eleitoral. Porque tem projetos de lei que não vieram para essa casa. Tem coisa que essa casa ficou de fiscalizar em momentos que eu vim aqui, e aí você também estava sentado e pediu alguns dados, eu no dia dei, sobre, por exemplo, o cumprimento do Plano Municipal de Educação, que o prefeito continua sem cumprir. E aí foram dados evidentes. Quando você afirmou que um presidente de sindicato, não foi um presidente de sindicato, foi uma presidente, e leia-se, presidente Sindismove fui eu. Você pediu os dados, eu fiquei de enviar. Depois, em reunião interna da minha direção sindical, nós decidimos não encaminhar, sabe por quê? Primeiro, usando o mesmo discurso que vocês usam, os dados estão públicos lançados na transparência. Segundo, quem tem dados numéricos fidedignos em tempo real é sempre o governo. O sindicato vai estar sempre um tempo atrás. Então, assim, eu preciso dizer, não foi um presidente, foi a presidente do Sindismove, nesse caso eu, assumi o compromisso nessa casa de enviar, mas
que eu assumi o compromisso de enviar, eu falei, olha, protocola todos os pedidos de informação. Não recebi nenhum ofício, nem do seu gabinete, nem de nenhum outro naquele momento. Então, assim, eu preciso deixar isso evidente, porque senão fica uma coisa assim, né, que incomoda. Eu acho que transparência é tudo, e diálogo, sinceridade, olho no olho também é tudo. Então, assim, quando a gente vem aqui, eu só quero reforçar. Está tudo errado. O diálogo não tinha que ter começado aqui ontem. Antes de chegar nessa casa, o diálogo tinha que ter sido tratado lá, com os trabalhadores. Não é aqui. Começou pelo lado oposto. Não era para a gente precisar vir para essa casa, e inclusive cada um aqui, que está lá com o seu reloginho de ponto em diversos setores, né? Porque no dia que é dia de prestação de contas, as FGs e os cargos comissionados não tem ponto. Está tudo lotado, que nenhum cidadão consegue acompanhar a prestação de contas do prefeito. No dia que é o trabalhador que precisa se organizar para não ser usurpado o seu direito, ó, lembra do registro do ponto, no final do mês você bate aí, mas você já sabe, né? Porque é assim que funciona. Funcionando. Então é assim que a gente precisa dialogar. O diálogo não tinha que nem vir para essa casa. Por isso, vereador, que eu falei que o ideal é que se retire o projeto. Temos prazo, Leuzinha? Temos. Para chegar à questão do índice, porque realmente o município faz repasse para complementar a parte que é deficitária. Mas tem questões que nós precisamos discutir. Não é obrigatório você criar o fundo, a previdência complementar. A questão de faixa etária, tanto que o governo do estado, ele botou até acima da proposta da prefeitura. Mas o que nós temos que discutir, qual é a capacidade de saúde mental e fisiológica que os servidores públicos municipais têm de estender esse tempo. Porque aí falou do professor que reduziu, mas eu tenho o assistente de educação infantil que está na mesma sala de aula que o professor. E aí está lá para aposentar com 60, 62, 65, e assim vai. O governo do estado não colocou regra de transição. Qual é a regra de transição? Isso vai vir de forma linear? Não. Então, assim, é isso que nós queremos discutir, dialogar. Primeiro, se o governo realmente estiver disposto a diálogo, a gente entende que ele vai retirar, a gente não quer postergar prazos, mas nós queremos, de fato, dialogar. E acredito que o diálogo ele não tem que ser travado nessa casa aqui. O diálogo respeitoso deveria ter sido travado lá dentro do Palácio Municipal, com todas as entidades sindicais sendo ouvidas e com seus apelos registrados. Já que chegamos aqui, precisamos do compromisso ético de vocês que estão aqui exercendo o mandato político de vocês. Precisamos que vocês assumam com a gente que não é somente receber uma folhinha. Nós temos dados que não é somente um registro numérico. São vidas, são histórias. E são vidas que fazem a nossa vitória seguir adiante ou pode fazer a nossa vitória ir para o buraco. Muito obrigada pela oportunidade. Um minuto, senhor presidente. Apenas registrando, Valesca, que não fomos nós o projeto para ser debatido aqui. Temos certeza disso. Foi protocolado na casa. Sim. E é lógico que a gente entende que tem que ser discutido no executivo e depois vir para cá. Então, assim, só fiz essa fala porque eu fiquei preocupada conversando com as colegas do sindicato ali atrás, quando isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo em todas as câmaras do Estado do Espírito Santo, não é verdade? Então, assim, até mesmo como que os sindicatos vão se organizar e como que os trabalhadores, apenas isso. Só uma participação na sua fala. Obrigada. Realmente está acontecendo esse movimento a nível nacional. No Espírito Santo são quantas prefeituras? A questão não é um tratamento linear. Cada prefeitura tem sua especificidade, cada um tem seu histórico, cada prefeitura tem seu regime de previdência próprio ou não. Vitória tem uma característica, que ela precisa ser olhada e não somente ser feita de cima para baixo pela emenda constitucional e seguindo o governo do Estado do Espírito Santo. Ok.